Boa noite, pessoal. Estamos aqui. Hoje foi um dia gostoso. Tivemos um dia de 20 graus hoje. Teve bastante sol hoje. Agora tá 12 graus. De 20 durante o dia caiu agora para 12. Mas é Inglaterra, né, gente? E estamos aqui para mais uma leitura do livro do profeta Zacarias. Ontem nós vimos a profecia sobre Jerusalém, né? E as novas diretrizes que o Senhor ia dar para o povo. A bênção de Jerusalém, as praças cheias de gente novamente, né? Os velhos tendo que usar muleta de tão velhos que são. Muletas não, bastão, né? Eu tenho bastante aqui. Eu vou mostrar uma para vocês. Eu já estou me preparando. Eu já estou me preparando, gente. Olha aqui, a minha. Eu tenho uma coleção delas. Olha aqui. Eu sei que eu vou ficar bem velhinha, então já estou me preparando. Eu tenho uma que eu comprei para levar especialmente para Jerusalém quando eu for, porque lá é muita montanha, né? Muita subida e descida, né? Montanha não, é uma cidade montanhosa. Tem 7 montanhas em volta de Jerusalém, né? Mas ela tem muita subida e descida, né? Então, eu tenho um especial que eu comprei para levar para Jerusalém, que é uma que fecha e abre. É mais fácil, né? Na viagem, eu não posso levar isso aqui na viagem. Viagem de avião, não posso carregar isso. Mas, tô me preparando. Hoje eu já tive que tomar remédio contra a alergia, porque a alergia tá babado. Então, tem profecias de bênçãos assim, né? Já está acontecendo em Jerusalém. Olha aqui como é que tá lá. Cheio. Gente, eu não sei o que está acontecendo com esse povo. Esse povo está rezando muito. A situação também em Jerusalém não está fácil, né? Em Israel. Jerusalém está em paz, mas a situação em Israel não está fácil. Ameaça de tudo quanto é lado. Até o Irã está ameaçando agora. Então, tá todo mundo rezando lá. Tá cheio lá. Tá parecendo que tem festa, mas não tem não. É normal, dia normal. Hoje, porque o Shabat deles é de sexta para sábado, né? Então, hoje é domingo, para gente aqui é feriado, mas para eles já não é. Domingo é dia normal de trabalho. Mas como a situação lá tá complicada, acho que eles estão rezando bastante mesmo, para Deus ter misericórdia, né? E dar livramento. Então vamos lá, hoje o capítulo 9. São outras promessas, gente. Então vamos lá. O castigo dos inimigos de Israel. Capítulo 9 do profeta Zacarias. A palavra do Senhor está contra a terra de Hadraque e repousará sobre Damasco. Damasco é a capital da Síria. Pois o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. Olha ali. Olha ali. Quando o povo se volta para o Senhor tem misericórdia e atende, né? Tá ali. Gente, tá cheio. Eu já mostrei para vocês, né? Todas as vezes tá cheio, eu mostro, tá cheio lá. Mesma coisa. Como se tivesse um acontecimento e não tem. Estão rezando. E também Ramate, que confina com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias.
Tiro e Sidom ainda não tinha sido destruída completamente. Nabucodonosor invadiu, levou toda a riqueza, mas não destruiu a cidade como ele destruiu Jerusalém. Gente, Jerusalém e o templo foi a única cidade que ó, ele dizimou, ele destruiu. Os outros, ele entrava, pegava as riquezas, né? Levava gente cativo, recrutava gente para o exército dele, mas ele não destruía os templos e as cidades. Então, Tiro e Sidom, ele foi levado cativo, levaram todo o ouro deles, mas não destruiu. Quem destruiu Tiro e Sidom depois foi Alexandre o Grande. Ele que arrasou e exterminou com Tiro e Sidom. Então, aqui o profeta está falando. E também Ramate confina com ela. Confina com quem? Com Damasco, com a Síria. A Síria agora tá, ó, também terrivelmente baixa, né? Não sei o que está vendo aqui. Mas, e também Ramate que confina com ela, com Damasco, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. Tiro e Sidom achava que o rei de Tiro e Sidom achava que ele era o máximo, ele era o rei da cocada. Realmente, eu estava estudando sobre Tiro e Sidom, gente, tinha um rei lá, antes de Alexandre destruir, ele achava que ele era Deus, literalmente. E aí ele foi numa batalha contra o Alexandre o Grande. Como Tiro e Sidom era marítimo, e lembra que eu já falei para vocês que eles eram portos, eles eram a conexão entre Europa e África, né? E Ásia também, porque através do canal eles iam também para a Ásia. O canal de. Como chama aquele canal lá? De Suez, canal de Suez. Por aquele riozinho que passava, porque antigamente não era um canal que passava barcos grandes. Os barcos daquela época eram pequenos, gente, não eram barcos igual os navios que nós temos hoje. Então, aquele riacho, aquele rio que sai do Pacífico e entra lá no Mediterrâneo, ele era uma coisa estreita, mas ainda dava passagem. Então, os barcos daquela época, os navios daquela época, passavam também para a Ásia e para a Índia, por aquele canal. Então, eles se achavam, e esse rei, esse último, que foi antes de Alexandre, que Alexandre, ele achava que ele era Deus, literalmente. Ele achava que ele era imortal, que ele não ia morrer. Então, quando ele foi para a guerra com Alexandre, os barcos dele foram afundados, e ele viu que ia morrer, ele olhou para cima e falou assim: mas eu sou Deus, como é que eu estou morrendo? Para você ver como que eles eram altivos. Por isso que a palavra está falando aqui, ó. E Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábios. Tiro edificou para si fortalezas, não falei? E amontou prata como pó e ouro fino como a lama das ruas. Era uma cidade muito rica, gente. Tiro e Sidom eram ricos. Tiro era muito rica, muito rica. Mas o Senhor a despojará. Está vendo como depois de 70 anos da destruição, depois que ela foi destruída, ela se retificou, ela se fortaleceu, ela ficou melhor ainda, e ela pensou: agora ninguém pode vir, quem for, não vão conseguir me derrubar mais. Nabucodonosor foi o último que me derrubou. Nem o Dario Grande destruiu Tiro e Sidom. Teve que vir um grego, porque Alexandre o Grande era da Grécia, ele era o amante da rainha, como que era o nome dela, que eu já esqueci de novo? Aquela lá do Egito. Então, eu já esqueci de novo o nome dela. Então, ele que conseguiu matar, né, destruir esse rei, que se achava Deus, que se achava imortal, e acabou com toda Tiro e Sidom. Nunca mais foi a mesma coisa, nunca. Tanto que hoje você nem ouve falar deles, né? Hoje são os portos como que é o nome lá?
que está tentando invadir agora Israel, lá no norte, no Líbano. Fica no Líbano, Tiro e Sidom. Agora, nem isso. Nem isso eles têm mais. Lembra daquela. Uns 5 anos atrás, não teve aquele acidente lá no porto do Líbano, né, de Beirute? Lembra a destruição que foi? Nunca mais eles foram os reis do mar. Nunca mais. Depois de Alexandre o Grande, nunca mais. Mas o Senhor a despojará e destruirá o seu poder no mar. Eu disse para vocês. Mas o Senhor a despojará e destruirá o seu poder no mar, e ela será consumida pelo fogo. Até hoje, de vez em quando, lembra que teve aquele incêndio lá e que acabou, foi uma explosão incrível, acabou com muitos prédios. Até hoje isso acontece lá, em Tiro e Sidom. Ascalon o verá e temerá. Também Gaza e terá grande dor. Olha aí, Gaza mencionada de novo. Muitos profetas já mencionaram Gaza, porque Gaza devia estar na mão de Israel, porque era uma das tribos, da tribo de Dan, não é? Que herdou? Ou foi Gade que herdou Gaza? Ascalon verá e temerá, e também Gaza, e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. Está vendo como todo mundo confiava, depositava confiança, principalmente financeira, em Tiro e Sidom? Porque era o porto seguro, né, de todos os povos. Todo mundo ia para lá para fazer comércio, né, e trazer ou levar para a Europa ou levar para a África. Era o rei de Gaza perecerá, e Ascalon não será habitada. Estrangeiros habitarão em Asdote, e exterminarei a soberba dos filisteus. Os filisteus que eram os donos de Gaza nessa época. Eles foram o calo, né, no pé de Israel. Os filisteus eram terríveis. Gente, os filisteus, eles vieram daquele povo chamado povo do mar, que eles causaram destruição muito grande por toda a África e Europa, ali no Mediterrâneo. Exterminaram esse povo, o povo do mar, eles exterminaram com todas as civilizações que existiam naquela época, inclusive Chipre. Eles que acabaram chegando em Gaza e lá eles ficaram. Então era um povo muito mau, mas muito gente ruim, mais ruim, vocês não têm noção. Hoje não tem ninguém tão ruim como esse povo era. A maldade deles era incrível. Eles foram exterminados. Versículo 7. Da sua boca tirarei o seu sangue, da boca dos filisteus. Da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. Falei que eles eram um povo ruim, mas ruim demais. E o Senhor disse que da boca deles, o Senhor tiraria o sangue que eles derramaram por todos os outros países, os outros povos que eles haviam destruído. Gente, eles destruíram civilizações inteiras, de não sobrar nada. O povo que tem Chipre hoje não são os originais de Chipre. Não são. Eles são de invasões que vieram depois, que se tornaram chipriotas. Mas chipriota mesmo, o natural, não existe mais, porque esse povo que depois que ficou lá em Gaza, eles exterminaram toda a civilização. Não ficou gente daquela época, não tem DNA daquele povo. E muitos povos foram exterminados assim, porque naquela época eram reinadinhos pequenos, eram vilas, né? E como Chipre era uma ilha, e eles pararam no meio da ilha ali, né? Vocês imaginam a destruição que eles fizeram. Não ficou
uma comunidade lá, uma tribo lá que tivesse sobrevivido ao massacre que eles fizeram em Chipre. E assim foi por todas aquelas ilhas gregas que haviam ali, todas elas tiveram o mesmo destino, por causa desse povo. Por isso que o Senhor disse, da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. Às vezes a gente vê uma situação muito difícil acontecendo com o povo, a gente não sabe a razão, por quê. Aí quando você vai estudar a história daquele povo, é que você descobre por que está acontecendo tudo aquilo, tá? Vocês veem a destruição, o que acontece entre os povos, os países muçulmanos? Ah, se vocês soubessem a história desse povo, a maldade que eles eram, maus. Aí você pensa, ai, que tadinhos, tadinhos. Vai ver a história, vai ler. Eles se matavam desde a época não é só hoje que eles se matam, eles já se matavam, ó. Irmão contra irmão, famílias contra famílias, exterminar assim, quando tinha um reinado, quando o rei morria, e porque eles podiam ter muitas mulheres e muitas concubinas, então eles tinham assim, teve um rei que tinha mais de 600 filhos. Quando um subiu no trono, mandou matar todos os outros. Todos, não sobrou um. Os muçulmanos. É terrível, terrível. Vai estudar a história para você ver. Estuda a história das civilizações. Eu não sei se tem em português, né? Mas é muito bom conhecer a história para você saber por que as coisas acontecem hoje. É isso aqui, ó. Da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. Ele também ficará com o restante para o nosso Deus e será como príncipe em Judá. Ele também ficará como um restante para o nosso Deus e será como príncipe em Judá e Ecrom como um jebuseu. Então, o Senhor está dizendo que ele vai preservar alguns desses povos. Não sei qual deles que ele preservou, talvez os filhos de Ismael, né? Acampar-me-ei ao redor da minha casa, o Senhor está falando com relação a Israel. Acampar-me-ei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe nem volte. Não passará mais sobre eles o opressor, pois agora vejo isso com os meus olhos. Isso aqui o profeta estava dizendo, gente. Ninguém vai passar aqui agora para nos oprimir. Vamos reconstruir o templo, vamos reconstruir os muros. Ninguém vai passar por aqui. Realmente ninguém passou por 400 e tantos anos, né, gente? Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Vê, o teu rei virá a ti, justo, salvador e humilde, montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Ele estava dizendo aqui, o profeta Zacarias estava dizendo, vamos reconstruir o templo, vamos reconstruir o muro, porque o seu rei vai vir montado num jumento e vai entrar pelas portas de Jerusalém. Aí ele fala, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vai vir montado num jumentinho. Jesus de Nazaré conhecia essa profecia. E ele queria provocar os judeus. E ele conseguiu. Inclusive a sua própria morte. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Quando esse rei vier, ele vai destruir os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, os cavalos que levavam a guerra também, e o arco de guerra será destruído. Esse justo, ele anunciará a paz às nações,
O seu domínio se estenderá de mar a mar. O que está dizendo aqui? Que o domínio desse rei vai ser de mar a mar. Todos os mares vão estar sob o domínio desse rei. Ele anunciará a paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Desde o rio que ele menciona é o Rio Jordão. Quer dizer, desde o Jordão até os confins da terra, todo mundo vai se submeter a Jerusalém. Todo mundo, de mar a mar. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus presos da cova que não havia água. O Senhor está dizendo aqui, por causa da aliança que existe entre mim e vocês, eu vou resgatar todos. Qual que era o sangue da aliança? O sangue da aliança era a castração, como é que chama? Ixi, hoje eu estou ruim, viu, gente? Hoje eu estou esquecendo tudo. É a circuncisão. O sangue da aliança é a circuncisão. Que o Senhor fez com quem? Abraão. Então, por causa dessa promessa e por causa dessa aliança que ele fez com Abraão, ele vai fazer aquilo que ele está dizendo que vai fazer. Que o rei de Israel vai vir, que o Messias vai vir, e ele vai ter domínio de mar a mar e do Rio Jordão em Israel, ele até os confins da terra será o domínio dele. Então ele está dizendo, ele vai dominar em Jerusalém e ele vai dominar até os confins da terra. De Jerusalém ele domina tudo. De Israel ele domina tudo. Aí vem o versículo 12, que esse versículo me acompanhou durante a minha vida até hoje. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Nós estamos esperando. Para mim curvarei a Judá como um arco e encherei de Efraim. Para mim curvarei a Judá como um arco e o encherei de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei como a espada de um guerreiro. Gente, o profeta está falando de uma situação aqui que ele não tinha nenhuma condição de saber porque isso aconteceu uns 350 anos depois. O Senhor está dizendo que ele vai curvar Judá com o arco de Efraim. E suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei como a espada de um guerreiro. Gente, como é que eu não falo sobre isso? Isso aqui são os macabeus, que se revoltaram contra o domínio grego, helenístico, que estava sobre Jerusalém. Até os sacerdotes haviam se corrompido de novo, deixado até os gregos, com a sua cultura de todos os deuses são deuses, tá? De entrar dentro do templo que os nossos amigos aqui, da época de Zacarias, estavam reconstruindo. Os sacerdotes deixaram entrar no templo homens que não eram supostos de entrar dentro do templo. E aí houve toda aquela confusão. Aí foi, sabe, aí os filhos de... Então, os Macabeu era uma família.
e eles não aceitaram o domínio, aquela corrupção que estava dentro do templo entre os sacerdotes eram escolhidos pelos gregos, não eram escolhidos pelo povo. O povo de Israel não escolhia os seus sacerdotes. Depois veio Roma, que fazia a mesma coisa. Mas o problema desses sacerdotes, dessa entrelaço da Grécia, quando eles dominaram, é que a Grécia não levava cativo ninguém, mas elas introduziam a cultura dela no povo. Então, o que que eles falavam? Não precisa circuncidar, não. Aqui, ó, que é o que a gente acabou de ler, o sangue da aliança. Aí eles falam, não precisa circuncidar, não, isso é bárbaro, é uma coisa bárbara, porque os gregos, eles se achavam, né? Eles achavam que eles eram a cocada toda, eles eram a última, como é que eu falo? Eles eram, assim, muito modernos, para a época eles eram muito modernos, eles eram muito filósofos, tinha muita filosofia, lembra? As filosofias, matemática, tudo era de lá, medicina, tudo. A Grécia realmente era uma potência nesse sentido, né? Então eles se achavam, então eles falaram, não, esse negócio é muito bárbaro, sabe esse negócio que vocês ficam fazendo sacrifício no templo? É muito barbárico, então vamos parar com essas coisas. E aí foram influenciando, influenciando, os sacerdotes foram entrando na linha deles, né? E acabou que virou gente, foi um regresso espiritual terrível, sabe? A modernidade entrou dentro do templo de Jerusalém, que era aquela coisa, sabe? Aí todo mundo, até as vestimentas em Israel mudaram por causa da cultura grega. Tudo, eles entraram com tudo, toda a cultura, eles influenciaram demais. Até o nome eles influenciaram, porque Maria é grego. O nome Maria não é hebraico. O nome hebraico de Maria é Miriam. Miriam e Maria é o mesmo nome. Só que os gregos colocaram Maria. Tanto é que Maria, né, porque eles estavam lá na Galileia, a Galileia foi muito helenizada, foi muito, os gregos realmente entraram com força naquela área. Então, até os pais de Maria estavam bem fora da linha, entendeu? Tanto é que Maria teve o nome de Maria. Em vez de colocar Miriam, colocaram Maria. Para vocês terem uma ideia. Então, quando os gregos entraram, eles fizeram essa coisa. Então, os macabeus, que é aquilo que o texto está falando, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei como espada de um guerreiro. Eles conseguiram, gente. Eles conseguiram. Eles saíram do domínio grego. Os macabeus conseguiram livrar. E aí vem aquela festa que a gente faz, da candelabra, né? Da Hanukkah, eles levaram 8 dias purificando o templo para tirar a impureza, sabe? E não tinha óleo. Gente, eles deixaram de fazer o óleo para. Não existia mais a luminária, não iluminavam mais a candelabra no templo, sabe? Porque já não tinha mais a Arca da Aliança. A Arca da Aliança já tinha desaparecido. Então eles se achavam, não, então do jeito que for, vai, né? E aí, do jeito que for, vai. Aí entrou os macabeus e fez a purificação. Foi aí que toda a cerimonial voltou de novo. E quando Jesus nasceu, estava toda aquela cerimônia toda. Mas aquilo ali foi por causa dos macabeus. Foi a revolta dos macabeus. Vocês podem até estudar a revolta dos macabeus para vocês entenderem como é que foi triste aquela época. Isso, gente, tudo depois de Babilônia. Para você ver como é que o povo esquece facilmente tudo. Versículo 14. O Senhor será visto sobre eles e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, marchará nos redemoinhos do sul. E o Senhor dos exércitos os amparará, destruirão e vencerão com fundas. Então, eles venceram realmente os gregos. Mas como é que o profeta ia saber disso, né? Mas ele tá vendo como ele descreveu na linguagem dele, da época? Porque tudo isso aconteceu uns 300 anos depois.
né? Então ele não, a linguajar já tinha mudado, os gregos já tinham influenciado tudo. E o Senhor dos Exércitos amparará, e destruirão e vencerão com fundas. Beberão e farão um barulho como hesitados pelo vinho, e encher-se-ão com bacias usadas para espargir os cantos do altar. Olha, gente, até os utensílios do altar haviam sido contaminados. Eles não tinham nem como limpar, tinham que limpar os próprios utensílios do templo. Por isso que ele fala aqui, vão espargir os cantos do altar com bacias usadas. Eles preferiram usar as bacias que eles tinham dentro da casa deles para limpar o altar. Porque até os vasilhames do templo tiveram que ser purificados. Até esse detalhe o Senhor deu para o profeta. O Senhor Deus, naquele dia, os salvará. Graças a Deus, porque aconteceu. Como ao rebanho do seu povo. Como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Quão grande é a sua bondade, quão grande é a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens, e o vinho novo as donzelas. Gente, eu fico impressionada com os detalhes que o Eterno faz. Eu fico impressionada. Porque agora a gente conhecendo a história, sabe? Você conhecendo a história e vendo o cumprimento da profecia de um cara que falou isso, gente, 300 anos antes. Como aconteceu com Isaías, né? Quando ele falou sobre Ciro. Gente, Ciro foi nascer uns 200 anos depois que o profeta falou isso. Aí você vê essas coisas acontecendo. E o profeta Zacarias, Ezequiel, quando ele fez todas aquelas profecias sobre Jerusalém, que está acontecendo nos nossos dias, é impressionante. Gente, olha, não confiar no eterno, para mim, é perda de tempo. Sabe por quê? Porque tudo que ele falou vai acontecer. Então, não importa se você acredita ou não. Olha, se esse povo aqui acreditava ou não, não importou, gente. Importou? Fez alguma diferença a incredulidade desse povo? Não, né? Não cumpriu depois? Cumpriu. Então, olha, não importa se falam hoje que vai acontecer, se não vai, que isso é mentira ou não. Não importa. O projeto do Eterno está de pé. Agora, se você se dispor a participar desse projeto ativamente, aí a escolha é sua. Eu, se eu fosse você, participava, porque as bênçãos vêm, viu? Vem dobrada. Que o Senhor te dê uma boa tarde aí, esse vídeo está ficando longo, mas, gente, é muita coisa, né? É muita coisa. É muita história, gente. Não tem como ser curto, não. Então tá, tchau, tchau.